Olá, bem-vindos. Isto é a Realpolitik. Eu sou o Rui Costa e Silva, como bem sabem. Há algumas certezas que temos em relação ao conflito que desde 2022 opõe a Ucrânia à Rússia. A primeira certeza, a mais óbvia e gritante, é que o conflito nunca devia ter acontecido. Os Estados Unidos e os países da OTAN NATO não deviam ter aliciado o inocente Zelensky a aderir à aliança. O presidente da Ucrânia, por sua vez, não se devia ter deixado aliciar, sabendo que estava a violar o memorando de Budapeste e prevendo que a Rússia não ia reagir mesmo nada, bem pelo contrário, e por fim, Vladimir Putin, independentemente dos argumentos políticos e diplomáticos, nunca, jamais e em tempo algum devia ter invadido um país independente e soberano, violando declarada e descaradamente o direito internacional para além de toda e qualquer ética, moral e respeito pelo Estado de Direito e pela dignidade da vida humana. Por muitos erros diplomáticos que tenham cometido os países da NATO e a Ucrânia, nada, mas mesmo nada, justifica a invasão. Outra certeza que temos é que o conflito dura há tempo demais, que já provocou demasiado sofrimento, morte, pobreza e desespero. Mais uma certeza. O resto do mundo, em especial a Europa, não aguenta, por muito mais tempo, a pressão económica e financeira gerada por este conflito. A incapacidade de controlar os preços dos produtos, dos combustíveis, de conter a inflação e as taxas de juros, sem recurso a mecanismo de estabilização, é disso prova. Finalmente, temos a certeza que o conflito terminará como terminaram todos os conflitos até hoje, como tudo termina neste mundo. Nem que dure 100 anos, como já aconteceu na famosa Guerra dos 100 Anos, que opôs a França à Inglaterra entre 1337 e 1437, já lá vai um tempinho. Falta saber como, e aí reside a grande questão. Como terminará a guerra? Há várias hipóteses. A primeira, claro, é clássica em teoria militar. A capitulação e rendição incondicional de uma das partes. Na minha opinião, é extremamente improvável. A Rússia já provou que tem uma capacidade quase ilimitada para manter o conflito durante anos e anos. Afinal, não nos podemos esquecer que, de facto, esta guerra está a decorrer desde 2014, mantendo a Rússia também conflitos quentes na Síria e apoiando conflitos no centro da África e no Iémen. Portanto, uma enorme capacidade de resposta. Uma das vantagens da Rússia é ser uma ditadura. E o seu presidente, numa ditadura, pode fazer o que quiser. O que em democracia implicaria uma forte oposição do eleitorado e perda do poder de qualquer presidente e governo, na Rússia, como é uma ditadura, não se aplica. Putin pode recrutar os soldados que quiser e estes têm que obedecer. Pode afetar os recursos financeiros e industriais ao esforço de guerra, nem que para isso remeta a população para a miséria. Pode fazer tudo o que quiser, literalmente, para manter o conflito. E não nos podemos esquecer de quem é Putin, do seu caráter, da sua personalidade, em que tudo é literalmente tudo. Sem qualquer tipo de barreira moral, ética ou de respeito mínimo pelos direitos e pela dignidade humana, não há limites à ação do presidente russo. Não nos podemos esquecer que um dos ídolos do Putin, o camarada Stalin,
mandou para a morte 26 milhões de soldados na Segunda Guerra Mundial e que se saiba, nunca perdeu uma noite de sono por isso. Depois, a Rússia tem o apoio do Irão, da Coreia do Norte e principalmente da República Popular da China. Que mesmo que algumas áreas da Rússia entrem em ruptura, seja a nível económico, ou por exemplo de material militar ou combustíveis, poderá sempre contar com a ajuda e o apoio desses aliados. Por último, a questão nuclear. Ninguém vai arriscar saber se Putin está a fazer bluff ou não em relação à utilização de arsenal nuclear tático. Só esse fator impede, por exemplo, a interferência direta de forças de outros países no conflito, pois implicaria que Putin reclamasse, e segundo o direito internacional, ingerência externa no conflito e assim a legitimidade do uso da força necessária, isto é, nuclear. E por muito bonitas que sejam as intenções da OTAN-NATO, ninguém vai arriscar uma guerra mundial e um conflito nuclear, especialmente quando é um homem como Putin que tem o dedo no botão. E esse conflito não seria lá no longínquo Japão, mas às portas da Europa. Por muito pequena que fosse uma detonação nuclear na Ucrânia, todos os europeus sofriam exposições consideráveis à radiação nuclear. Por isso, digam-me, qual será o político que correrá esse risco e assumirá essa responsabilidade? Por isso, a Rússia não vai capitular. Mas a Ucrânia também não. Aquela gente é dura e heroica, para além de teimosa. A história prova que durante 80 anos houve sempre polos de resistência à Ucrânia à ocupação soviética. A Ucrânia foi a única das repúblicas socialistas soviéticas que nunca foi completamente sovietizada. Stalin matou 10 milhões só no Lunodor. Foram esmagados outros tantos milhões, perseguidos, enviados para os gulags aos milhões, mas nunca se renderam. Mesmo que o Ocidente se vá acovardando, ou deixando de suportar os custos, e deixando de fornecer material à Ucrânia, nem que seja com paus e pedras, aquela gente valente não vai desistir, vai resistir até o último sopro do último ucraniano. Por isso, a Ucrânia também não vai capitular. Assim, a hipótese de alguém vencer este conflito é mesmo muito remota. Então, o que é que nos fica? A via negocial, óbvio. E a via negocial tem de partir, antes de mais e primeiro que tudo, do entendimento do que de facto é a Ucrânia e a sua história. A história da Ucrânia é complexa e atribulada, sendo grande parte dessa história passada em conflitos. Como área muito bem posicionada geograficamente devido ao acesso privilegiado ao Mar Negro, que garante o único ponto de maritimidade a quase todos os países eslavos e do Báltico, a Ucrânia também é uma potência agrícola. Mas a Ucrânia é imensa, sendo o segundo maior país da Europa em área, logo depois do seu querido vizinho, a Federação Russa. E já explicamos aqui no Realpolitik que não há uma Ucrânia, mas sim três. Uma ocidental, com capital em Odessa, uma Ucrânia eslava, com capital em Kiev, e uma Ucrânia russa, com capital em Kharkiv. A via negocial, por isso, na minha opinião, deve passar primeiro pelo assumir esta diversidade. Declarar que a Ucrânia é uma realidade política e não cultural nem social, e que é preciso alinhar o plano político com o plano social e cultural e mesmo económico e diplomático.
Isto pode passar pela criação de 3 Estados independentes, pela criação de um Estado único, mas baseado num sistema federativo, ou então com uma redefinição de fronteiras. Convenhamos que se é muito vantajoso para a Ucrânia Odessa pertencer à União Europeia, é muito mais vantajoso para a Ucrânia Kharkiv ser aliada e ter relações comerciais com a Federação Russa. É tão óbvio que chega a ser ridículo ter de o afirmar. E a comunidade política, de Washington a Bruxelas, de Londres a Kiev, já deviam ter chegado à conclusão que o conflito só terminará pela via negocial e cada dia que passa sem se iniciar as negociações é um dia a mais de sofrimento, desespero, destruição e morte para a Ucrânia e para o povo ucraniano. Mas também tem de se entender que negociar implica exigir, mas também implica ceder. Implica ganhar, mas também implica perder. Que negociar é, precisamente, chegar a termos razoáveis em que ambas as partes aceitem perder para conseguirem ganhar alguma coisa. E nesse caso, essa alguma coisa é, antes de mais e indiscutivelmente, a paz. A Ucrânia vai ter que ceder territórios. A Rússia vai ter que ceder territórios dos já conquistados. Ambos terão que dar garantias de estabilidade futura e ambos terão de acordar termos que, por um lado, garantam a integridade territorial ucraniana e, por outro, o acesso da Rússia à rota do Mar Negro. E não é assim tão complexo, pois não? Não é quando há bom senso, inteligência, sentido de dever e sentido de Estado. Quando tudo isto falta, falta tudo. E assim se perpetua pela teimosia, ignorância e arrogância algo que era fácil de evitar e continua a ser fácil de resolver se quem manda ponha acima de tudo o que está acima de tudo: a paz, a dignidade humana e a vida. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e façam uma visita no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e, se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.